Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo notícias atualizadas do Timão, né? Se mexendo no mercado da bola, jogadores saindo, jogadores que podem chegar, jogadores chegando, o time se preparando para o jogo na quinta-feira contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança. Alguns jogadores não devem atuar, outros podem aparecer, né? E é eliminação, gente. Eliminação na copinha, né? Eu falei sobre isso, né? Pegou um time um pouquinho só arrumado e quando já foi eliminado. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, deixem seus comentários, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Eu curto, leio, respondo, depois dou uma moral para vocês. Deixa o joinha, né? É a curtidinha. Eu sei que eu tô devendo, né? O pessoal aí que deixa comentários, né? Começa a acompanhar o canal e tal. Mas eu vou trazer, tá, gente? Logo logo eu já trago, tá? Tá juntando bastante gente, vai ser uns 5 minutos só falando. Vamos lá, gente, falando da eliminação na copinha. Ontem assisti o jogo, né? O Corinthians perdeu bastante gols, mas, né, teve o primeiro gol que saiu do Guarani, Kelvin, atacante, cabeceou no meio dos dois zagueiros, do Iago e do Fernando Vera, gente. Não pode. Tem dois zagueiros altos e o centroavante cabecear no meio dos zagueiros, sozinho. Depois, numa falha do Fernando Vera, né, que deu a bola de presente para o atacante do Guarani, que tocou na saída do Matheus Corrêa. E nos acréscimos, né, no finzinho, Iago Machado descontou para o Timão. Iago Machado, o melhor jogador do Corinthians. Falhou ali junto com o Fernando Vera, sim, mas o melhor jogador que tinha era o zagueiro. O time, né, com a saída do Jacaré, do Bahia e do Gui Amorim, perdeu bastante e os outros jogadores não conseguiram produzir nada. Corinthians eliminado na segunda fase, eu tinha falado isso no vídeo anterior, né, que a vitória seca contra o Trindade de Tobago. Empate com a Luverdense, horrível o jogo. Ganhou do 15 de Jaú, eu nem sei como, na verdade, né? E agora pegou um time arrumadinho, já se complicou. Então o Corinthians, maior vencedor da Copinha, com 11 títulos, se despede na segunda fase, relembrando, né, a campanha de 2013, quando também foi eliminado na segunda fase. O que dá para aproveitar? Cara, difícil, viu? Difícil. O Iago Machado foi o melhorzinho. O restante, não sei não. Vamos lá, falar do saídas. Félix Torres, né, o Corinthians acertando os últimos detalhes para o seu empréstimo até o final de 2026, com opção de compra, com valor fixado no contrato. O salário será dividido entre os dois times. Jogador para desembarcar no Internacional de Porto Alegre. Kaká, zagueiro, que veio do Atlético Paranaense, e o clube lá do Paraná tem interesse no jogador. Ainda não foi divulgado valores, se é por empréstimo, não sei. Reforços. Isso? Reforços. Corinthians negociando com Caio César, atacante de 21 anos, jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita, ex-jogador do Curitiba, Vitória, e o clube corintiano quer por empréstimo, né, para não ter que desembolsar dinheiro que o Corinthians não tem. Lembrando que o jogador tem 14 jogos, 1 gol e 3 assistências. Pedido do Dorival, ele era para ter vindo na janela do meio do ano passado. Tá tudo certo, né? Mas aí veio o transfer ban e aí acabou com o Corinthians. Outro jogador que o Corinthians agora sondou é Cauã Diniz, volante, 21 anos, do América Mineiro. O jogador vem negociando com o Botafogo do Rio, só que o Botafogo está no transfer ban também, então pode contratar, mas não pode escrever. O Corinthians fez uma sondagem e o jogador teria um acordo com o clube mineiro para sair livre e o time do América ficar com um percentual em eventual negociação. Isso aqui segundo o Pedro Ramiro. E o Matheus Pereira, do Fortaleza, né, eu fiquei de trazer como seriam os moldes da negociação, vem por empréstimo de uma temporada, com opção de compra, né, e o lateral Pedro Milan está em São Paulo, né, mas ainda não foi anunciado porque está realizando exames médicos, então precisa ver se está tudo ok com o jogador.
Vamos lá. Hugo Souza é dúvida, né? Para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Não treinou hoje por causa de uma virose, então Felipe Longo deve ser o goleiro titular. Mas aí pode ter o retorno de Raniel e Yuri Alberto, né, que podem jogar já nessa quinta-feira. Terá o desfalques de Memphis Depay, que não está treinando. O Martínez, né, que segue lá na Venezuela, preso, não consegue sair. Lembrando que o jogo contra o Red Bull Bragantino, nessa quinta-feira, às 19h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Eu estou gostando da movimentação do Corinthians no quesito reforços, porque está indo atrás de jogadores, né, pontuais. E o que acontece? O do Caio César, eu só vou fazer uma crítica no que? A gente tem o Kaique. Tudo bem, o Kaique joga na esquerda, o Caio César joga na direita, mas é quase, sabe, essas idades parecidas, 21, 22, 20, mano, e assim, você pagar um salário alto pro jogo, esse cara deve ganhar um salário alto lá no Al-Hilal. Não vai ver aqui ganhando 200 conto. Né? Eu acho que dá pra dar uma chance pra molecada, sabe? Eu sei que precisa de um jogador mais agudo se fosse um pouco mais de idade, 24, 25, agora 21 anos. Né? Mas eu tô gostando da movimentação. Por quê? Que nem o Cauã Diniz, eu não conheço. Mas, cara, quem lembra Corinthians lá atrás? Quando eu trouxe Elias, Ponte Preta, Ralf, Barueri, Leandro Castan, Barueri, André Santos Figueirense, Chicão Figueirense, Jusilei, J. Malucelli, o Paulinho Bragantino, Felipe Zagueiro Bragantino, Romarinho Bragantino, Felipe Goleiro, pouquinho só, 2 anos Bragantino. Então o Corinthians trouxe jogadores que vieram de times pequenos e que jogavam muito. Entendeu? Jogaram muito. Então você tem um retorno técnico, um retorno financeiro lá na frente. Se você voltar lá atrás, o Rivaldo, quando veio pro Corinthians, do Mojimirim, Tupanzinho, quando veio do São Bento. E aí você vai puxar muitos jogadores, cara, sabe? Então, tipo assim, dá pra você trazer jogadores, o Wilson Mano, bem lá atrás, 15 de Jaú, a Taliba, Juventus. Então você tem como trazer jogadores que podem se destacar. O Walter, goleiro da União Barbarense. Não tem como você trazer jogadores que chegam pro clube e despontam. E aí você pode ter jogadores aí que você fala, caramba, mano, trouxe um jogador aí, pô, ninguém conhece, pô, o moleque que vai e desponta. Então, tem como fazer, entendeu? Tem como o Corinthians, o Christian, quando veio do Paulista. Então tem como trazer, entendeu? Então vamos torcer que esses jogadores venham, não sintam a camisa, né? Que é o que acontece bastante também, sente o peso da camisa e não consegue jogar. Mas eu tô esperançoso nesses reforços aí, pelo menos o Corinthians está movimentando, se livrando de alguns jogadores, né? E reforçando o time nas posições carentes, que é o que o time precisa, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Boa terça-feira a todos e vai Corinthians!